Começando mais uma aula aqui para vocês, né, professor Eduardo, e hoje o tema é empreendedorismo e plano de negócios, né? Bom, logo no primeiro slide eu gostaria de lembrar vocês, né, a todas, que na próxima semana não teremos aula, porque é Páscoa, né? Então é sexta-feira, é o feriado da Páscoa, né? Então não teremos aula. E aí na semana seguinte, no dia 17 de abril, né, na outra sexta, aí sim teremos a aula, mas é a data que ficou registrada para a nossa avaliação, a P1, né? Então eu queria comentar um pouco sobre as regras da P1, né? De maneira sucinta, vocês vão ter um espaço de tempo aí de 3 horas para estar realizando a prova, né? E provavelmente 24 horas para poder acessar, ou seja, você vai poder entrar das 7h10 da noite do dia 17 até às 7h10 do dia seguinte eu fecho esse ciclo, né? Essas regras são as que estão valendo hoje, né? Então, como a gente tem aí 2 semanas até lá, né, pode ser que ocorram alterações, né? E a coordenação, a direção faça algum tipo de correção no período de avaliação, no tempo, né? Então eu peço para vocês ficarem atentas às instruções da coordenação e da direção. Essas instruções que vão valer. Tá? O que ficar definido por eles, pela coordenadora, a professora Ana, e pela direção, é o que irá valer. Hoje, o que está valendo é isso, né? Então, vamos ficar todos atentos, tá joia? Como estamos num período complicado, né? Cada dia é um dia e os critérios podem mudar, né? Acontece, é um período de crise, né? Dessa pandemia, então temos que ficar atentos, joia? E aí no dia da prova, você vai entrar, eu vou colocar as instruções para você, olha, a prova vai estar em tal lugar e tal, que nem eu fiz na aula anterior e estou fazendo nessa, né? Não tem lá aquela, logo na tela de entrada, não tem as instruções, né? Então, ali eu vou estar colocando para vocês, tá joia? E aí eu vou disponibilizar para vocês também os slides. Assim como teve o slide da aula passada, eu também vou estar disponibilizando o slide dessa aula, né? Então você vai ter desde o começo do curso ali todos os slides, tá joia? E aí vai poder estudar através deles e também através aqui dos vídeos que você tem e as suas anotações, de repente, da aula que a gente teve lá na faculdade antes desse processo todo da pandemia, tudo acontecer, né? Então, fiquem atentas, meninas, tá joia? É isso. Qualquer dúvida, no dia da prova também, né? No dia 17, né? A representante de classe também pode entrar em contato comigo sem problema, se tiver alguma dúvida, né, e já confirmar alguma coisa, mas a princípio não acredito que não teremos grandes problemas. As instruções vão estar lá e como vocês já vão ter tido já algumas provas, né, eu acredito que quando chegar na minha, na verdade vocês já vão estar bem escoladas, como diz, né, o termo, né, já vão estar sabendo bem como fazer. Então vai estar mais tranquilo, tá joia? Mas estarei à disposição. Bom, e é bom lembrar, olha, depois tem a Páscoa, tem a prova, aí depois a gente tem ali ó, a correção, aula 5, né? E aí depois tem o feriado do dia do trabalho, e depois no dia 8 de maio tem lá, ó, case mais a aula de gestão, né? Então, pode ser que até lá a gente já tenha voltado, então eu não vou fazer nenhum comentário futuro. A única coisa que eu quero deixar o registro fica aí atento para o dia 8 de maio também, que é o dia do case, para não perder também esse período, né? Se for aula presencial, a gente vai ter lá o case em sala de aula. Se continuarmos com
com essa aula presencial online, né? Então, aí a gente, quando chegar lá pertinho, né, no dia 24 de abril, né, aí a gente comenta sobre a situação e como será o case. Tá joia? Bom, o tema da aula de hoje é empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, o que vem aí na cabeça de vocês é o empreender, né? O termo empreender muitas vezes é confundido por muitos de vocês, porque a gente pensa que empreender é só abrir uma empresa, né? E você ser dono do seu negócio. Ah, ele empreendeu porque ele abriu o negócio dele. E não é só isso. Empreender vem da ideia de você correr atrás e querer mudar uma situação que você vê que de repente para ti é uma oportunidade ou que vai ser melhor, né? Você quer ir para uma situação diferente da que você está hoje, então você começa a agir nesse sentido, né? Então você pode empreender, por exemplo, sendo funcionário. Você está dentro de uma empresa e você vê que os processos lá de repente não estão legais e aí você fala, não está legal, dá para melhorar isso aqui. Então você estuda bem esses processos e estuda formas de melhorá-los, né? Quando você está fazendo isso e aí você efetivamente conversa com o seu chefe e eles falam, olha, tal, seria interessante fazer isso mesmo e tal, e aí coloca isso em prática, né? E aí as coisas fluem, os processos dentro da empresa fluem numa dinâmica melhor, né? Você empreendeu naquele momento, né? Então, quando a gente fala em empreender, você pode fazer isso também na sua vida, né? Quantas coisas na sua vida você, se você analisar com calma, você vai olhar e falar assim, poxa, isso aqui dava para melhorar, isso aqui dá para corrigir. E se você toma atitude, né? Analisa, pense, toma atitude nesse sentido de melhorar esse quadro dessa situação, né? Automaticamente você está empreendendo, só que em relação à sua vida. É lógico que a aula aqui a gente está falando em relação às organizações, né? Então a gente vê o empreendedorismo nessa visão de você atuar para melhorar uma empresa ou ter a sua empresa, não é mesmo? Bom, um dado que muita gente não sabe, mas está lá, ó, 21 milhões de brasileiros estão à frente do próprio negócio. Né? O povo brasileiro é um povo muito empreendedor. Né? Frente a outros países, né, ele tem um índice alto de empreendedores. Né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque o motivo que leva a empreender não necessariamente são assim, os melhores motivos. Né? Então, olha lá, vamos ver os motivos. 24% empreende, abre seu negócio, né, tal, por falta de outra opção de renda. Então a pessoa ela, por exemplo, perdeu um emprego, não conseguiu achar outro, e vamos dizer, foi lá, comprou um carrinho de cachorro quente e começou a vender na frente de um lugar, de uma balada, um carrinho de pipoca, pôs na praça, qualquer negócio. Ele fez isso porque não tinha opção de renda. Ele não arranjava outro emprego, de repente acabou o seguro-desemprego, tá vendo que o dinheiro está acabando, precisa ter um dinheiro, precisa pôr comida em casa, pagar a conta, né? Todo mundo precisa viver, não é mesmo? E então, não encontrando outra opção, ele vai lá e monta alguma coisa, né? Ele fala, bom, então eu vou fazer isso porque pelo menos é uma forma. Se ninguém me contrata, ninguém me dá oportunidade, então eu vou me mover para sair dessa condição que eu estou agora. Eu quero ir para uma situação melhor, ou seja, uma situação que pelo menos eu consiga viver, comer, beber, pagar minhas contas, né? E como tal, então eu vou empreender nesse sentido, né? 76% acha uma boa oportunidade de fazer seu próprio horário e ser dono do seu próprio nariz. Né? Então, muitos do que vão empreender, aí 76%, o que os estimula é justamente ser dono do seu negócio, do seu horário, fazer as coisas do seu jeito, né? E isso é bom, mas também pode ser ruim, porque se seu jeito não for bom, não vai dar certo, né? Ou seja, você estudou bem, você tem domínio sobre aquilo que você está fazendo, né? Ou pelo menos você tem uma boa assessoria de pessoas que dominam aquilo e vão te auxiliar para aquilo dar certo, né? Ou não, você está indo ali simplesmente na cara e coragem e você quer ter seu horário e ser dono do seu nariz,
né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? E dentro desse cenário, ali, você vê que 58% fecham as portas antes de completar 5 anos, né? Então, a cada 10 empresas, 6 fecham as portas antes de completar 5 anos. E aí você pergunta, poxa, por que será que isso acontece? Por que a cada 10 empresas no Brasil, 6 fecham as portas antes de completar os 5 anos? Bom, antes de dar essa resposta, a gente entra ali, ó. Existem formas de você prolongar isso? Existe. Tá ali um exemplo, a franquia. Por quê? A franquia, o que ela faz? A franquia ela te dá uma estrutura, ela faz uma análise de mercado, ela análise de ponto, né, onde você está pensando em colocar, ela já tem outras lojas, então ela tem uma ideia de quanto vai gastar em cada período, quanto tempo em média demora para ter um retorno do dinheiro que você colocou, né? Então aí que acontece? Concorda que os números de uma franquia em relação a erro, a fechar as portas, será menor do que aqueles 58%? Né? Provavelmente vai cair para 10%, 5%, números muito mais baixos, porque tem toda uma estrutura que a carrega, né? E um profissionalismo. Então, professor, então quer dizer que o ideal é eu trabalhar com franquia, trabalhar como um franqueado? Não, não é isso que eu estou querendo te dizer. O que eu estou querendo dizer é que se você tem um planejamento, tem uma estrutura, tem um conhecimento, a chance de você ter sucesso é muito maior, né? E no caso de franquia, nem toda franquia é boa. Tem gente que me pergunta assim, professor, estava pensando em comprar uma franquia de tal coisa, tal. Que você acha? E eu costumo responder o seguinte, olha, não vou entrar no mérito da franquia A, B, C ou D ser boa, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? Uma franquia ser boa, ela tem que ter algumas características, né? Então, logo de cara, ou você tem uma marca muito forte, né? Que o pessoal olha e fala, poxa, né? Que nem tá ali Habib's, McDonald's, Cacau Show, é uma marca muito trabalhada, né? Muito forte. Ou você tem um produto muito ímpar, muito único, que os outros não têm, né? Uma coisa que só você tem, né? Ou só tem daquele jeito seu. Né? Então, por exemplo, o sanduíche do Mac, ele tem aquele gosto de sanduíche do Mac. Não existe outro sanduíche. Tem aí carrinho de sanduíche em todo lugar. Mas quando eu estou falando agora, o sanduíche do Mac, você consegue sentir o sabor do sanduíche do Mac na sua boca, né? Você está aí salivando. Né? Quando você fala esfirra do Habib's, de repente não é a melhor esfirra, mas você consegue sentir o sabor, ou seja, ela tem aquele sabor, aquele padrão. E aquele padrão tem uma aceitação boa dentro do mercado. E difícil alguém copiar isso, né? Então, aí beleza, ó, então você tem uma marca e você tem produtos que estão ali, né, nesse padrão. A Cacau Show também, ela tem produtos que, as embalagens, né, ela tem muita coisa para presente, ela tem alguns chocolates que são desenvolvidos, né, e que transformam os produtos dela de uma certa forma únicos, apesar de você falar assim, é chocolate, né? Então, isso é interessante, né? Então você vê, marca o produto, né? Tem aquela característica única, que negócio você fala, olha, existe um padrão e é onde você pega aquilo você sabe que é dele. Você mostra e fala, olha, é da tal empresa, né? Então, e uma outra característica que é importantíssima é o que a gente estava no começo da aula aqui falando, né? No slide anterior. É ter essa estrutura de conhecimento do mercado, know-how. O que é know-how? É conhecimento. Né? É você atuar no mercado e saber como ele funciona, saber quais são as dificuldades e as facilidades do mercado, né? Como se defender, o que você tem que ter de estrutura, né? Isso é extremamente importante. Né? E essas empresas, quando você vai fazer uma franquia, a boa franquia, ela te mostra isso. Ela fala, olha, para você abrir uma franquia minha, você precisa pagar tanto para mim, né? E o que eu te dou de volta, né? Olha, você vai pagar, sei lá, por exemplo, 100 mil para mim,
para poder utilizar minha marca e tal. Não vou utilizar termos técnicos, eu só quero que você entenda como funciona. 100 mil para você poder utilizar minha marca e tal, está vinculado a mim. Né? Você vai precisar, para a estrutura de loja ou quiosque, seja lá o que for, mais 100, 200, 300, 1 milhão, o valor que for. Aí, olha, normalmente as lojas, a gente tem uma experiência aí de 50, 100, 200 lojas. E o que aconteceu? Essas lojas, a partir do momento que elas abriram, elas precisaram de X mil por mês em média para se manter, né? E elas começaram a ter um retorno a partir de, né, a partir de uns 6 meses, que começou a ver um lucro, porque não quer dizer que você vendeu que você teve lucro, né? Então, a partir de uns 6 meses, por exemplo, ela começou a ver o dinheiro de volta, né? Ou seja, o que ela vendia cobria o gasto e sobrava. Então, você começou a ter um retorno no seu investimento a partir de 6 meses. Aí, depois de um período de 24, 36, 48 meses, tudo que você investiu, você agora tem de volta. Então, vamos dizer que você deu 100 mil, mais 200 mil para montar o ponto, tal, né? Então, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem um número médio do que as lojas, do que aconteceu com as lojas. Então, olha, daqui em média X período, você vê esse dinheiro de volta. E o que acontece? Além desses 100 mil que você deu para usar a marca, né, todo esse know-how tal, além desses 100, 200, 300 mil do ponto e tal, né, para a loja sobreviver, né, enquanto ainda não está dando lucro, né, você tem que ter um capital de giro, né, que é um dinheiro para segurar aí o dia a dia. Né? Então, nos primeiros meses, ou no primeiro ano, ou nos primeiros 2 anos, que ainda não está dando lucro, por exemplo, não está sobrando ainda, as vendas estão se formando, a clientela se formando, né? Então, de repente, eles têm um cálculo médio lá, que eles falam, olha, normalmente para segurar a loja, você precisa, por exemplo, de 10 mil reais por mês. Isso envolve aluguel, funcionário, tal. Um exemplo, né? Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 300 mil. Cada franquia tem um produto, necessita um tipo de ponto, tem um número de funcionários por loja, então vai variar. Mas o que é importante? Você tem os números. Então, ele vira para você e fala, olha, para você aguentar o baque, você precisa aí, vamos dizer, nesse espaço de tempo, então você precisa ter de dinheiro no seu bolso, vou usar esse termo, né? Por exemplo, de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, né? Ou seja, você entra num negócio com uma estrutura, um planejamento, alguém que está te amparando, alguém que está ali te mostrando o que acontece, né? E você tem noção do que é preciso ser feito. É lógico, tem negócios, por exemplo, você pode, entre aspas, né, vamos chamar de sorte, da sorte de a franquia que você escolheu, o ponto que você escolheu, as coisas acontecerem mais rápido. Ou pode acontecer de ser mais devagar. Todos os números que eles oferecem são médias. Né? Então a média pode ser para baixo ou para cima, pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Mas você tem uma ideia de média. Né? Então você entra preparado para essa situação. Né? Então é daí que parte a ideia dessa aula. Né? Você estar preparado para a situação. Bom, então olha lá. Em todas as definições de empreendedorismo, se destacam pelo menos as seguintes características do empreendedor. Olha lá, tomar iniciativa para criar novos negócios e gosta muito do que faz. Né? Ou seja, você está dentro de uma condição, você fala, olha, quero algo novo, eu vejo que dá para fazer melhor, que dá para, né, tal, e eu gosto de mexer com isso, então eu vou desenvolver bem isso, eu vou melhorar isso, né? Bom, com criatividade, usa os recursos disponíveis para transformar o ambiente em que vive. Né? Então, ele vê a situação que está hoje e ele vê que dá para melhorar aquele processo, aquele exemplo que eu dei alguns minutos atrás. Você consegue melhorar aquilo, você enxerga que dá para melhorar a dinâmica daquilo dentro de uma empresa, ou se você montar uma nova empresa, né, você consegue, né, resolver coisas que hoje ninguém está atendendo. Né?
E o terceiro item ali, ó, assume riscos com possibilidade de fracassar. Quando a gente fala de assumir riscos, muita gente confunde, né? Assumir risco não é ser louco. Assumir risco, a palavra risco, ela vem justamente dessa. Pensa só, quando você fala assim, risco, né? Olha para o chão, imagina um risco. Você consegue ver? De repente na sua casa tem aí no ladrilho, né, no piso e tal. Você consegue ver o risco? Então, a partir da hora que você vê o risco, quer dizer que você vê uma situação antes do risco e depois do risco. Então, quando a gente fala de assumir riscos, a gente está falando não de mergulhar de cabeça numa situação que você não conhece, mas sim de entrar dentro de uma situação que você olha e consegue enxergar que dentro dela você vai passar por algumas coisas e como que você vai conseguir agir em relação àquilo, né? Então, que nem o risco aí que você viu no chão, né, ou na tela do seu computador aí, em algum lugar, né, tem um risco, né, você consegue enxergar, ó, daqui para baixo é uma coisa, daqui para cima é outra coisa. Então, por exemplo, a partir do momento que você fala assim, olha, eu preciso de tal investimento de dinheiro, então você olha e fala assim, onde é que você precisa de 100 mil? Aí você fala assim, nossa, eu tenho 100 mil na minha conta, né? Então você fala, poxa, será que é interessante eu fazer? Então, assumir o risco é você olhar e falar assim, eu tenho 100 mil, se eu perder esses 100 mil, né? Perdi os 100 mil, tá ali o risco, 100 mil. Se eu perco esses 100 mil, o que é da minha vida? Eu não tenho nada. Ah, se eu, com esses 100 mil, as coisas dão certo, o que eu vou ter? Ah, de repente eu tenho uma condição de vida melhor. Mas será que com esses 100 mil eu vou conseguir sustentar a situação por X meses, conforme o planejamento que fiz e tal? Ou seja, você está enxergando o que está acontecendo. Num exemplo, assim, numa visualização, é como alguém na beira de um precipício, né? A pessoa está pensando assim, é, sigo adiante ou não? E nesse precipício tem uma ponte velha, de madeira, aquelas que balança, que está amarrada por corda, tal. Você vai ou não vai? Depende, né? Vamos dizer que na sua mochila você tem lá presilhas e outras cordas, né? Vamos dizer de alpinismo que você consegue amarrar numa pedra e aí, por exemplo, se a ponte cair, você tem como se segurar. Ou seja, você está avaliando o risco. Você está olhando o que você tem, as condições do que você está vendo ali dessa ponte para ser atravessada, para chegar no outro lado, né? E você está falando assim, poxa, bom, se a ponte cair, eu tenho isso aqui. Ah, se a ponte se mantiver, tá, eu vou passar isso aqui e de repente eu nem vou precisar desse kit de alpinismo aqui, por exemplo, que está na minha mala. Aí quando chegar ali, de repente eu vou vender, porque a próxima etapa vai ser o quê? De repente, eu vou ter que passar um rio a nada, então de repente eu vou vender esse kit de alpinismo e vou comprar uma canoa, para ultrapassar o próximo desafio que eu vou ter, né? E muitas vezes você não sabe qual vai ser o próximo desafio. Por quê? Porque você está dentro de um cenário que você está caminhando, que é a vida, é a economia, é o mercado, são os negócios. Então você tem noção daquilo. Você estuda o que foi o mercado no passado, enxerga o que é o mercado hoje, estuda também o que é hoje, e enxerga quem é você dentro desse universo. E em cima disso, você estrutura, olha, o que eu vou fazer aqui, né, que você enxerga que vai ser a sua etapa ali, pelo menos até onde você consegue enxergar. Você está enxergando o precipício, a ponte, o outro lado e um pouquinho para frente, né? Então, tá bom. Então, quais serão suas ações e como você vai agir? É aí que entra assumir riscos, né? E aí que nem está escrito ali, possibilidade de fracassar. Aí é o kit de alpinismo. Se você fracassar, você vai morrer de uma vez? Acabou? Acabou a vida, pronto, se afundou lá no precipício. Não, você teve o kit que te salvou, te segurou, então você consegue voltar atrás e de repente pegar um outro caminho. Seja esse outro caminho seguir pela ponte, ou seja, seguir com aquele empreendimento, ou não, olha, não deu certo, não é o caminho, eu vou ter que fazer outra coisa da vida. Mas não é o fim da sua vida, né? Fazendo um paralelo nos negócios, você vê que tem gente que se perde totalmente, põe um dinheiro que não tem dentro de planejamento nenhum,
né? E aí a ponte cai, ou seja, o negócio não dá certo e a pessoa desaba, perde tudo, perde casa, perde carro, perde tudo. A coisa fica tão ruim, você para da família, fica num rolo desgraçado. Né? Ou seja, a pessoa não teve planejamento, ela não conseguiu avaliar os riscos, entender onde estava pisando e ter a sequência de fatos. É lógico que você tem casos extremos, por exemplo, imagina só uma pessoa que abriu um negócio esse ano, ela abriu em janeiro. E aí agora aconteceu esse negócio que, ó, ninguém pode sair de casa e tal, e a pessoa vai ficar alguns meses sem receber, sem recursos, né? Não está vendendo de repente e tal, complicou. Né? É uma situação extrema. Mas mesmo assim, numa situação extrema, né, se a pessoa planejou, ela pode passar uma grande dificuldade, mas ela vai conseguir se segurar. Né? Agora, se você não tem planejamento nenhum, você não tem nem noção se vai conseguir se segurar ou não. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Quando eu digo se segurar, você consegue enxergar e falar: opa, eu vou ter 3 meses sem receber nada. Então, deixa eu pensar aqui, ó, dentro do que eu avaliava ser possível, né, é melhor eu seguir com esse negócio ou é melhor eu parar aqui, por exemplo? Né? Então você não deixa a coisa aprofundar. Né? É lógico que tem o coração que pesa nessas horas, e dificilmente alguém que montou um negócio para abrir em janeiro vai falar assim: ó, oh, não, vou desistir então. Né? A pessoa tem o coração ali, ela vai tentar de todo jeito. Mas um negócio é você tomar uma decisão com o coração e tendo a razão de amparo e entendendo o risco que vai correr. Outro negócio é só o coração e não ter noção nenhuma do que vai ser a sequência do negócio. Bom, alguns mitos sobre. Aí, só para lembrar, né? Então tinha lá o slide lá: 60% das empresas fecham em até 5 anos, né? Então, tudo isso que eu comentei aqui, até aqui, responde à pergunta: por que fecha? Pela essa falta de planejamento, por não entender quais são os riscos, e aquela parte de não entender do negócio, não entender, não gostar muitas vezes do que é feito. Ah, alguém fez, deu certo, vou fazer também. Não curto muito, não entendo, mas olha, o cara ficou rico com aquilo. É muito comum você ver isso, né? Ô, meu, o cara ali, ó, tá rachando de ganhar dinheiro. Putz, cara, eu vou fazer isso aí também, cara. Entendeu? Ou seja, você vai no pique de uma coisa que você não conhece, não entende, o mercado que não é seu, de repente você não tem o dinheiro que a pessoa tem, não tem nada, né? Mas o outro ganhou dinheiro, pô, parece um bom negócio, eu vou me enfiar também, né? Então são coisas que levam ao fracasso mesmo, né? E muitas vezes esse tipo de decisão vem justamente de você falar assim: ah, tô desempregado, tô numa situação ruim, não tô tendo renda, e olha lá, o cara tá fazendo negócio, tá dando certo, pô, vou fazer também, né? E aí o que acontece? Você cai, você vai para tal da ponte do precipício sem estar preparado. E ela não perdoa, né? Se ela se acorda lá da ponte e vai meio ruim e tá, né? E se a madeira estiver meio podre e tá, né? Acabou para você. Então você fica numa situação complicada. Por isso que tem que estudar, planejar. Tudo bem, está numa situação ruim hoje, tá bom. Então estuda para ver o que você vai fazer. Não é você perder um mês estudando bem o que você vai fazer que vai ficar tão mais precária a situação. Agora, se você pegar o pouco dinheiro que você tem, aplicar tudo de uma vez, amanhã, numa coisa que você não estudou, não nada, simplesmente foi para lá, daqui a um mês, de repente, você está muito pior do que você estaria se estudasse um pouquinho o negócio e falasse: não, olha, eu posso fazer A, B, C ou D. Olha, estudando aqui eu vejo que é melhor eu ir pelo caminho do C ou do D, né? Entenderam? De repente hoje você pega o caminho A, porque é o que vem na tua cabeça. Só que se você perde um pouquinho de tempo para estudá-lo, você vê que não é bom negócio e que não é o seu caminho para empreender. Né? Então, entrando ali ó, nos slides nesse slide de mitos sobre empreendedores, né? Então, olha lá, empreendedor nasce feito, não pode ser criado, né? Isso é uma mentira, né? Algumas pessoas vêm de uma criação que estimula o empreendedorismo, né? Porém, nem todos são assim. Existem cursos para empreender, né? E você aprender e se lapidar. Então, não é assim, né?
qualquer pessoa pode iniciar um negócio. Se você pensar, qualquer um pode, entre aspas, né? Só que para esse negócio dar certo, aí já é outros 500. Aí é a história que a gente estava conversando até agora, né? Empreendedores são jogadores. Isso é um mito. Muita gente fala, pô, o cara deu uma tacada ali, ó, putz, nossa, a vida do cara mudou. Não, empreendedor não é jogador. Empreendedor, ele planeja, ele vê as diferentes situações, analisa e toma decisões. E fala, olha, é isso que eu vou fazer, é aquilo que eu vou fazer, vou ter esses objetivos e aquilo que pretendo atingir. Né? Porque jogador, ele pode dar certo uma, duas vezes, né? Mas vai chegar na terceira e na quarta, ele perde. Né? É, jogador é jogador. Se você depender do dado, sua vida for jogada no dado, é grande a chance de você perder, na verdade. Então, não é bem assim, é um jogador, né? Agora, se você falar assim, empreendedor é um jogador, no sentido de ser por exemplo, um jogador de futebol, que o camarada treina, pratica, joga, tem o técnico, estuda, chuta a bola 1000 vezes no gol, cruza 1000 vezes, treina com a equipe e tal, né? Aí você pode falar, olha, tá bom, essa interpretação, professor, aí beleza, né? Nesse sentido, jogador no sentido de ser alguém que tem que se aprimorar, praticar, tal, tudo bem. Empreendedores querem tudo para si próprio. Isso é outra mentira. O empreendedor, na verdade, ele quer ter uma estrutura boa em volta de ti, porque aí ele não tem dor de cabeça, né? Em volta de si. Por quê? Se ele só tiver gente ruim, né? Se ele ficar lá, é tudo meu, então ele pagar todo mundo mal, só tiver gente ruim com ele nunca vai ter uma estrutura que ele tenha confiança. Então ele nunca vai ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida boa, uma vida tranquila. Né? Ele vai estar sempre nervoso, porque sempre vai estar dando besteira. Né? E é justamente o contrário que o empreendedor quer. O empreendedor ele quer que dê certo. Então, justamente, ele busca um conjunto positivo. Então, ele não quer só para si. Ele compartilha com quem ele vê que é jogo bom. Né? Então, ele vai ter bons funcionários, vai pagá-los bem, porque ele fala assim: ó, essa galera aqui para mim é boa. Né? Quem pensa o contrário não é um bom empreendedor. Não é um raciocínio bom, né? Empreendedores são seus próprios chefes, sendo completamente independentes. Isso é um outro mito também que existe, né? Porque não é verdade. Todo mundo tem chefe, todo mundo. Se você falar assim, eu vou abrir aqui na garagem de casa, eu vou colocar umas prateleiras e vou vender alimentos, fazer um pequeno mercadinho. Você vai ter chefe. Todo cliente que entrar é o seu chefe. Olha, eu quero um sabão em pó, eu quero uma maçã, eu quero... Naquele momento em que ele está comprando, ele está sendo seu chefe. Se ele não gostar do que você tem para oferecer, os seus preços, as suas condições, o que tal, ele te demite. O que quer dizer? Ele não volta mais. E se muito chefe não volta mais, seu negócio não vai dar certo. Né? Então, o empreendedor não é seu próprio chefe e é completamente independente. Não, longe disso. Empreendedores experimentam alto nível de estresse e pagam alto preço. Isso antigamente era muito comentado, né? E falavam como se fosse uma verdade. Não é bem assim. A partir do momento que você planeja, é lógico que você tem um estresse, só que você está se antecipando aos fatos, então, e vendo as diferentes situações que podem ocorrer, a tal da ponte. Olha, se ela cair, se ela manter, se a corda roer, se a madeira tiver podre, tá? Então você pensa nas diferentes situações, vai tomando decisões e você se prepara para essas diferentes decisões. Então, mesmo que aconteça o pior, né, você estudou isso, analisou isso e foi preparado para aquilo. Então, lógico, passa um nervoso. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de ver a ponte começar a cair, né? Só que se você se preparou, você fala, opa, eu estou aqui com meu kit de alpinismo e eu consigo sair dessa ponte e chegar no outro lado, por exemplo. Né? Então, não é bem assim. Né? Empreendedor tem alto estresse e paga alto preço. Outro mito é que o empreendedor tem que ser jovem e enérgico. Isso é uma mentira. Você pode ser empreendedor em qualquer idade. Né? É uma condição inerte à idade. Né? Você tem gente que empreende aos 90 anos e tem gente que empreende novo.
sempre há condição de empreender, né? Sendo empreendedor, se o empreendedor possuir capital inicial suficiente, ele ou ela não pode perder a oportunidade. Isso é muito comum a gente ouvir, principalmente aqui no nosso país. Né? Nossa, cara, você está com a grana, olha aí o que está acontecendo. Meu, vai lá, não pode perder, cara. Putz, não pensa, vai e faz. Vai lá e faz, só que a grana é sua, né? Então, é muito comum o pessoal falar isso, mas a grana é sua, né? Então, não é bem assim, né? O empreendedor, se ele está com dinheiro no bolso, né? Ele enxerga as oportunidades, mas tá bom, tá tendo uma oportunidade em tal mercado. Ele conhece aquele mercado? Ele tem know-how, ele tem conhecimento, ele tem como entrar naquilo, ele tem estrutura, ele entende daquilo. Tá? Não, então para você não é uma oportunidade, é uma oportunidade para quem entende daquilo. Né? Ah, olha, não, dá para eu buscar o conhecimento, dá para eu buscar o know-how, de repente eu consigo contratar alguém que é da área, que vai me auxiliar. E é diferente, então, de repente é uma oportunidade que você consegue trabalhar bem, você planeja e aproveita essa oportunidade. Então, beleza. Bom, se o empreendedor é talentoso, o sucesso virá em 1 ano ou 2. Isso também é uma coisa que é mentira. O pessoal costuma falar, o negócio, o dinheiro volta em 2 anos. E não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Existem diferentes tipos de negócio, com diferentes portes, né, tamanhos, investimentos e diferentes condições de retorno. Né? Normalmente negócios, assim, tradicionalmente negócios que têm mais risco, eles têm um retorno mais rápido, mas ele tem um maior risco. Né? Negócios que têm um menor risco, ele tem um retorno mais baixo, mais a longo prazo. Né? Mas o risco dele é menor. Então, um exemplo, né? Vamos pensar no risco menor. Você vai comprar lá uma casa para alugar. Tá bom, então você vai pegar lá 100 mil, vai comprar uma casa e vai alugar. Por quanto você vai alugar essa casa? R$ 500 por mês, por exemplo. Né? Ou seja, você vai estar tendo 0,5% ao mês. Né? Leva um tempo para você alugar. Quando você aluga, né, vai ser lá pelos 500, é 0,5% ao mês. Agora, quando você fala assim, eu vou abrir uma loja é um risco maior do que uma casa. Né? Quanto que vai ser o investimento? Vamos dizer que seja os mesmos 100 mil. Né? Você trabalhando, de repente, com essa loja, com os produtos dela, tal, você vende e, de repente, você tem um lucro lá de R$ 1.500 por mês. Tá bom, a gente está falando de 1,5% ao mês. Falando de lucro líquido, final. Porque depois a gente vai ver um pouquinho sobre gestão de finanças, você tem que lembrar que você tem água, luz, telefone, funcionário, tem um monte de coisa. Então não é porque você vendeu 1.500, você tem 1.500 de lucro líquido, lucro final. Né? Quando eu estou falando R$ 1.500 de lucro líquido, eu estou falando assim, você vendeu, por exemplo, 10 mil, tirou o custo do produto, tirou o funcionário, tirou água, tirou luz, tirou telefone, tirou tudo, né? Impostos, tudo, e sobraram R$ 1.500. Né? Ou seja, você está tendo um retorno de 1,5% ao mês. Né? Então, para você ter um retorno de 100 mil, vai levar de repente 50, 60 meses. Enquanto na casa, você está falando que vai levar 20 anos, por exemplo. Né? Só que a casa, de repente, no dia de amanhã, você pode vender. E aí tem integralmente esses 100 mil e mais esse 0,5%, por exemplo. Né? A loja, se você resolver vender, de repente você não vai vender por 100, você vai vender por 80. Ou não, virou um bom negócio, você vai vender por 130, 140. Né? Então, tudo é estudado, não tem esse negócio de 1 ano ou 2. Né? Existe muito estudo, muito planejamento, avaliar os riscos, né? E com base nisso tomar suas decisões. Tem uma frase que eu aprendi muito cedo na minha vida, né, que se chama não pode casar com um negócio. O que quer dizer casar com o negócio? É justamente você falar assim, eu amo fazer isso é tudo para mim, então nossa, sabe, é aquilo e pronto. Não. Dentro das coisas que você gosta, tem várias coisas que são oportunidades dentro do mercado, que se você estudar, planejar, tudo, você vê que vão se dar melhor. Né? Então, vamos dizer que você gosta de cozinhar. Né? Então, não adianta você falar assim, nossa, eu vou montar uma churrascaria. E vamos dizer que tem 10 na sua cidade.
né? Tá bom, você gosta de cozinhar, você gosta... Então tá bom, tem vários negócios dentro de cozinha. Tem comida italiana, tem comida japonesa, tem, né, um monte de tipo. Então, de repente, churrascaria não dá certo. Tem 10 já. Mas, italiana tem duas. E tem bastante mercado ali e tal. Pô, então, de repente, é o caminho que você vai trilhar, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Bom, dentro de tudo isso que eu tenho dito, o que você conseguiu perceber é que eu falo muito de planejamento, né? Para entender onde você está pisando, onde você está se enfiando, cara. Né? Isso em administração, a gente dá um nome lá, tá grifado ali, né? Tá, olha lá, plano de negócios. Esse é o nome que se dá. Plano de negócio. O que é um plano de negócio? Né? É você estudar o negócio e fazer um plano, né? Poxa, como é que então eu vou tocar meu negócio aqui frente a isso que eu estou vendo? Então, se você lembrar a aula passada, e você lembra, a gente falou de análise ambiental, né, ver o micro e o macroambiente, e análise SWOT, lembra? Então você olhava o que acontecia fora, seja você, perdão, seja os seus concorrentes, fornecedores, tal, né? Então você via micro e macro ambiente que acontecia fora e via também você internamente, né? Quais são as suas capacidades, seus pontos fortes e fracos, né? Ou seja, você tem uma noção do ambiente e de você. E com esse cruzamento de informações, você começava ali a buscar suas estratégias, né? Então, o plano de negócios nada mais é do que um documento onde está o registro disso tudo, né? E ali mostrando quais são as decisões que você toma frente às diferentes situações que podem ocorrer. E quais são seus objetivos no período e como você vai fazer aquilo, né? Então, aí trazendo para cá, para o slide de cá, né? Então, o plano de negócio ele vai responder ali coisas do tipo, ó, qual necessidade de mercado uma ideia preenche? Então, eu estou querendo fazer algo novo, de repente, ou uma empresa já trabalha e de repente quer lançar um produto novo, ou pensa em aprimorar o produto que já tem. Então, lá, qual necessidade de mercado uma ideia preenche? Que observação pessoal experimentei ou registrei relativamente a essa necessidade do mercado? Então, eu vi que as pessoas estão precisando. Então, de repente, eu vi situações em que as pessoas queriam ter aquilo que eu sei fazer e não arranjavam quem fizesse, por exemplo. Né? Eu não quero ir cada item, porque não vejo assim, ser tão importante cada pontinho. Mas o que eu quero que você entenda é essa situação como um todo. É você analisar a situação como um todo. Né? Então, ali, se você olhar alguns itens, estão falando, olha, analisar a concorrência, entender o mercado. Olha lá, ver o mercado internacional, por quê? Porque significa que as empresas estão querendo, podem supostamente entrar. Né? Quem que pode entrar aqui onde eu estou? Hoje tem você e mais quantos? Né? Mas quem que pode vir de fora se aqui virar um mercado interessante, né? Então é isso, né? O plano de negócios ele responde ao que você pensa em fazer dentro dessa análise dos riscos que você viu do microambiente, do macroambiente, esse cruzamento dos pontos fortes, oportunidades e ameaças, e aí você tem ali a sua sequência de atitudes a serem tomadas. Bom, com base nisso, a gente pode afirmar, então, ó, alguns erros no empreendedorismo. 45% das empresas, elas não pesquisam a futura clientela. Ela pensa em fazer um futuro negócio, em corrigir algum produto, em fazer alguma melhoria, e ela faz isso da cabeça dela, muitas vezes. Né? Ela não vai ver se é o que a clientela quer, se é o que o mercado quer. Então ela toma decisões porque ela acredita que vai ser melhor, ou porque o concorrente fez. O concorrente fez, eu fiz também. Né? Isso é muito comum acontecer. Aí você olha lá, 30%, ou seja, um terço, a cada 3, eles nem olham o que a concorrência está fazendo. Ele fala, eu faço isso, estou tendo aceitação, beleza. Então, dados em miúdos, né? Não tem noção do que é o mercado, do que está acontecendo. Hoje está ganhando dinheiro, mas e amanhã? Ou seja, ele não olha para a ponte e o que vem depois, né? Ele só olha ali para o precipício, não está nem olhando para a ponte ainda. Né? Ele olha para a situação que está acontecendo hoje. Outro erro ali, ó, pouco conhecimento da administração do fluxo de caixa.
A gente vai ver isso na aula sobre finanças, né? O fluxo de caixa é entrada, saída de dinheiro, o saldo, tal. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, mas o que eu quero dizer com isso? Um grande erro é a pessoa não saber lidar com o dinheiro. Então a pessoa começa a confundir tudo, misturar conta pessoal com conta da empresa e se enrolar e tudo, e aí a coisa não dá certo. Né? Moral da história lá, as empresas não fazem um plano de negócio. Bom, aqui a gente tem, né, um descritivinho da sequência do que seria um plano de negócio. Então você olha ali, ó. Não vamos começar pela fase 1. Tem lá, na fase 1 está escrito definição da missão do negócio. Mas vamos começar por baixo, na fase 2, que ali você é uma parte que você já entende, porque você viu na aula anterior. Então olha lá, ó. Fase 2, do lado esquerdo, análise da envolvente externa. Do lado direito, análise da envolvente interna. Então lembra do SWOT? Lembra do ambiente interno e externo? Lembra da empresa, os concorrentes, fornecedores e tal, microambiente, macroambiente, ou seja, você vendo como é a empresa e está vendo em que cenário ela está. Então, olhando o que é a empresa, em que cenário ela está, então aí você vai conseguir fazer aquele cruzamento e cruzar e ter ali a definição de quais são os seus objetivos, né? Ora, meu objetivo então é conseguir fazer isso, chegar em tal lugar, dessa maneira e tal. Aí, beleza, então você quer chegar aonde? Ah, eu quero chegar depois da ponte. Estou no precipício e vejo a ponte. Eu quero chegar ali depois da ponte. Né, e chegar bem, chegar firme. Então, formulação da estratégia. Como que eu vou fazer para cruzar essa ponte e me dar bem? Aí era aquela história, lembra? Eu vou estar com o kit de alpinismo, né? Eu vou carregar água se eu tiver algum problema, algum alimento, né? Ou seja, o que você vai fazer? Ah, eu vou eliminar bagagem essa, porque a ponte é frágil, então o que eu puder fazer para deixar a bagagem mais leve, eu vou fazer, né? Então, ou seja, você olhando o cenário que tem à sua frente, você vai tomar ali, ó, quais são as estratégias que eu vou utilizar para chegar ali no próximo ponto. Uma empresa é igual, uma empresa olha e fala assim, olha, daqui 10 anos, o que eu penso em ser? Daqui 5 anos, o que eu penso em ser? Daqui 1 ano, o que eu penso em ser? E existe uma costura nisso, né? Então, não adianta daqui 1 ano você querer ser uma coisa que é totalmente inverso do que é daqui 5 anos, que vai ser completamente diferente do que é daqui 10 anos. Então, você tem que ter uma sintonia, você se enxerga lá na frente. E aí você tem um passo a passo para chegar lá. Então, o que eu tenho que ser daqui 1 ano? O que eu tenho que ser daqui 5 anos? O que eu tenho que ser daqui 10 anos? É lógico que a médio e longo prazo você vai ter correções, né? Pode mudar tudo, mudar todo o cenário, mudar toda a situação, né? Mas você está tendo um sentido, um caminho. E vamos dizer que você fez uma primeira etapa esse ano, uma segunda etapa num segundo ano, para chegar no que você viu que é o quinto ano, que o que vai ser lá no 10º ano, né? E mudou tudo. Tá bom, então olha, vamos mudar tudo, só que você mudou tudo com base em quê? Com base no seu plano de negócio. É aí que vem o grande lance, né? Eu ia falar aí que vem o negócio. É aí que vem o grande negócio, né? O grande lance. O plano de negócio, então, não é algo estático. Você vai estar fazendo ele, reavaliando a cada ano, a cada 6 meses. Né? Varia de mercado para mercado. Tradicionalmente, antigamente, era de ano em ano. Né? Mas você pode ter a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Mas mais tradicionalmente é de ano em ano, né? Então vamos lá, fase 4, formular a estratégia. Fase 5, implementar, ou seja, efetivamente fazer aquilo. No caso da ponte, então tá bom, então vamos entrar e andar na ponte. Então como que vai ser esse entrar na ponte, andar na ponte? E aí você olha na fase 6, controle. Então, tá bom, você fala, ó, eu vou entrar e andar naquela ponte. Antes de eu entrar e andar naquela ponte, que é a implementação, né? Lá atrás, quando eu estava formulando a estratégia, definindo os objetivos, né? Eu defini alguns controles. Qual vai ser meu controle? A cada passo que eu der nessa ponte, eu vou ver se todas as cordas estão em ordem. Eu vou olhar para baixo para ver se a próxima madeira ela é firme, né? Eu não vou chegar pisando forte. Então, o controle que é? Eu vou dar uma primeira pisada com o pé e vou anotar. Olha, ela aguenta. Não, não aguenta. Então, se ela aguenta, o que eu devo fazer? Se ela não aguenta, o que eu devo fazer? Isso vem lá na estratégia. Joia? Conseguiu compreender? Isso vale para o negócio. Então,
Olha, eu estou aqui, daqui um ano eu quero estar em tal lugar, daqui 5 anos em tal lugar. Então, quais serão minhas estratégias? Como vai ser a implementação disso? E qual que é o controle que eu vou ter para ter certeza de que aquilo está acontecendo como deve acontecer? Ou não, não está acontecendo e que tipo de correção eu vou tomar? Ou seja, você está avaliando os riscos, olhando o cenário, enxergando onde você vai chegar, né? E tomando os devidos cuidados, se preparando para aquilo que você vai enfrentar. Então, é uma situação diferente, né? Você está preparado para empreender, né? E aí, com base nisso tudo, a gente volta ali em cima, ó, fase 1, definição da missão do negócio. Então, a missão do negócio acaba aparecendo assim no final desse planejamento, se você for pensar, né? Mas depois, nos próximos anos, a sua missão é a base, é o que te carrega para você fazer a análise da fase 2, 3, 4, 5, 6. Né? Num primeiro momento, a missão ela vai aparecer como consequência da 2, 3, 4, 5, 6. Né? Mas depois ela que vai nortear. É lógico que ela pode sofrer correções, né, no passar do tempo. Mas, entende? É um sistema que se retroalimenta. Um plano de negócio não é algo estático, fez uma vez e acabou, é para o resto da vida aqui na empresa. Não, é algo contínuo. Normalmente, a cada ano você faz um novo plano de negócios. Bom, e aí entra ali, ó, como elaborar o plano de negócio? Então, primeiro, lá, ó, você vai entender qual que é o seu negócio, é o conceito do negócio. Então, perguntas do tipo: qual é meu produto ou serviço? Quais são meus diferenciais, vantagens competitivas? Quais problemas de consumidores que eu vou resolver? Qual vai ser a minha fonte de receita? Né? De onde que vai vir o meu dinheiro? Ou seja, que quer dizer assim com fonte de receita? Que é a principal coisa que chama atenção e que me diferencia e que as pessoas vão pagar mais por isso e aí vai me dar dinheiro? Né? Quais são os riscos envolvidos nesse negócio? Mercado, olha lá, qual é o mercado-alvo? Para quem que eu vou estar trabalhando, né? Quais são as características dos meus consumidores? As pessoas consomem meu produto, compram meu produto. Com que frequência eles compram? Por exemplo, você de repente compra shampoo uma vez por mês, né? Mas pão de repente você compra todo dia, né? Então tem diferença, né? Quem são meus atuais e futuros concorrentes? Ou seja, quem que está hoje aí, lembra da história da churrascaria? Hoje tem 10. Mas será que amanhã os 10 vão estar ali? De repente você faz o estudo e vê que o mercado cada vez mais vai apertar e você, numa análise você fala, olha, daqui um ano eu não vejo estar os 10 não. Eu vejo que daqui um ano o mercado assim apertado, a coisa diminuindo, o consumo e tal, eu acredito que vai estar só 7. E eu vejo que os 3 mais fracos são tal. Então, vamos dizer que você já tem a churrascaria, né? Então você olha e fala assim, bom, então eu sou os mais fracos ou estou lá com os mais fortes? Então vai sobrar eu e mais 6. Quem são esses 6? Né? Ou não, eu sou dos 3 mais fracos. Como é que eu vou fazer para entrar ali e conseguir me segurar? Né? Entende? Então, é uma coisa, é um estudo mesmo. Né? Quais são seus pontos fortes e fracos? É a aula passada, né? Marketing, né? Essa visão do mercado, né? Olha lá, qual que é a minha estratégia de divulgação, vendas e distribuição? Depois a gente vai falar um pouco mais de marketing. Na primeira aula, lembra? Eu falei marketing barra ING, né? E eu falei então desse movimento de mercado e tal, né? Então entender como que esse mercado se movimenta, como que ele funciona, né? Tal. Então, olha lá, qual é a minha estratégia de divulgação, vendas e distribuição? Quais serão meus investimentos em marketing? Depois a gente vai falar um pouco de marketing, aí eu entro mais nisso. Qual é o foco geográfico das vendas? Ou seja, onde que eu tenho, qual que é a menina dos olhos para mim? Qual que é a região ali que eu falo, ó, essas, as regiões A, B, C e D são as regiões ali que eu tenho que cair para cima, né? Vai ter suporte para o consumidor? Como que vai ser feito esse suporte para o consumidor? Equipe, né? Pô, qual que vai ser minha equipe? Né? E quanto cada um vai ganhar? Para você ter uma ideia da estrutura que você vai precisar, né? Eu vou ter sócios, quem serão? E olha lá, como contribuição, como contribuirão para a empreitada? Ou seja, o que cada um vai colaborar? Ah, cada um tem dinheiro, cada um tem conhecimento, cada um tem o quê? O que cada um vai colaborar? Entende? Porque, por vezes, não adianta só o cara ter dinheiro. Né? Às vezes você vai pôr um sócio junto, eles não têm dinheiro, mas o cara não te ajuda na parte da ideia.
E aí às vezes complica, porque às vezes você precisa de alguém que te dê um amparo também, te dê visão, auxilie a enxergar o cenário e tomar decisões. Então não basta ter o dinheiro. Um monte de gente perde dinheiro todos os dias, né? Então não basta ter o dinheiro. Você precisa entender o que cada sócio contribui para o sucesso desse negócio, né? Olha lá, parte financeira. Putz, qual que é a grana que vai precisar no começo? Quanto tempo vai demorar lá para retornar esse dinheiro, né? Depois que eu montar, que eu vou precisar de dinheiro para expandir, né? O que vai ser necessário, né? Eu até peguei um caso uma vez de uma empresa que uma pessoa que tinha uma microempresa, ela abriu e ela trabalhava bastante e tal, e ela pensava assim, poxa, eu quero crescer para até ter uma estrutura, eu ter um pouco uma vida mais tranquila, porque tudo fica muito em cima de mim, né? E só que ele nunca tinha pensado nisso até a hora que ele começou a ficar cansado, né? Só que aí eu sentei com ele, a gente fez uma análise, né? E foi ver que para crescer na velocidade que ele estava, ele ia levar quase 20 anos, né? E que se ele não mudasse a estrutura do negócio, não diversificasse, não tomasse outros caminhos, né? Além de levar esses 20 anos, pode ser que ele tivesse até prejuízo, né? Então imagina só, então tem essa noção dos passos. Ó, hoje é isso, se eu for para uma segunda etapa, um segundo, que vai ser preciso, né? Aí, ali o outro, ó, quais são as projeções de fluxo de caixa, receita, custo, despesas, né, para os próximos 5 anos? Para você entender, olha, eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho um dinheiro a receber, né? E então, para os próximos períodos, 1, 2, 3, 5 anos, né, que eu posso investir? O que eu posso fazer, né? Para fazer a sua análise de risco, né? Qual será o preço do produto ou serviço? Conseguirei aliar lucro e competitividade? E esse é um ponto-chave, né? Porque você tem que ver qual é o seu custo para tomar suas decisões. E quando a gente fala custo, não é só o custo de fazer o produto. Você tem ali impostos, você tem custos diretos, indiretos. A gente vai conversar um pouquinho disso, né? E então, para você olhar, bom, então no mercado esse produto é vendido a R$ 10. Só que você está vendendo a R$ 10? Não. Se o mercado vende por 10, quer dizer que de repente ele comprou de você por 6, né? Você vendeu para ele por 6, mas quer dizer que te veio 6? Não, porque de repente 2 são impostos. Então quer dizer que te veio 4? Não, porque quer dizer que nesses 4 tem o custo da matéria-prima, a embalagem, tem os funcionários, tem água, tem um monte de coisa, né? Então você tem que calcular isso. Meninas, eu não quero que vocês fiquem com medo, com receio, achando que é um monte de coisa. Não, mas pelo menos eu quero que você tenha uma visão de que é muito mais do que aquilo que você imaginava. Então, quando você for abrir o seu negócio, ou se você já tem um negócio, né, você lidar com isso, pelo menos você entrar mais preparada, ou a partir de agora você olhar com outros olhos e se preparar melhor para isso. Não precisa ter medo, requer mais organização, dedicação do que qualquer outra coisa, né? Estudo, né? Querer se aprofundar um pouco mais no que é o plano de negócio e tal, e as coisas fluem tranquilamente, né? Bom, a parte de produção lá, como que vai ser o processo produtivo? Você precisa ter uma ideia. Por exemplo, você vai fazer lá o tal produto que você vai vender para o mercado de R$ 10. Então, para fazer esse produto, você precisa de máquinas, não é? Então, você precisa, de repente, de um galpão, precisa de uma sequência de máquinas. Quanto custam essas máquinas, né? Tal. Aí entra lá, ó, quais são suas vantagens em relação à concorrência? Ou seja, a sua linha de produção é melhor, é mais nova, é mais rápida, faz uma quantidade maior, tem um custo mais baixo? Qual é que é a vantagem? Quais são, né? Quais serão os possíveis gargalos da produção? Ou seja, onde de repente é a sua dificuldade. De repente tem uma máquina lá que custa alguns milhões de reais. Aí você fala, não dá para mim, eu tenho que comprar uma mais simples. Então, aquela máquina de repente faz com que sua produção tenha um custo um pouco mais alto ou demore um pouco mais a ocorrer, né? Então, ali você fala, pô, é ali que me aperta, né? Ah, um fornecedor, olha, tem poucos fornecedores de tal matéria-prima,
né? Os preços não são dos melhores, eu não sou uma empresa grande, a minha capacidade de negociação não é tão forte assim. Então, sempre para mim, de repente, não vai ser o melhor preço e eu não vou ser o primeiro a ser atendido. Então, isso vai ser um gargalo na minha produção. Né? Olha lá, a tecnologia envolvida, né? Quem são os fornecedores, suas condições. Né? Então, traduzindo em miúdos ali, ó, processo empreendedor: identificar e avaliar uma oportunidade, né, desenvolver o plano de negócio, determinar e captar os recursos necessários e gerenciar o empreendimento criado. Né? Para isso, entra lá o plano de negócios, para você estar sempre reavaliando novas oportunidades, novas situações, novas formas de obter os recursos e novas formas de gerenciar. Né? Então, quando a gente fala do plano de negócio, quais são os objetivos básicos? Olha lá, testar a viabilidade de um conceito de negócio. O que é viabilidade? Saber se ele é viável. O que é viável é algo que você consegue fazer, que dá para ser feito. Né? Quando você pensa em via, né, viabilidade, via vem quando pensa numa rua, uma estrada, é uma via, é um caminho que você vai andar, né? É o melhor caminho para você seguir, né? A via. Então, viabilidade é aquele caminho dá para seguir, né? É um bom caminho, dá certo, né? Orientar o desenvolvimento das operações de estratégia, ou seja, você está conseguindo avaliar e pensar, olha, o que eu tenho que fazer no próximo ano no operacional aqui da minha empresa, funcionários, máquinas, tal, e de que forma que eu devo atuar no mercado, né? Qual estratégia eu vou utilizar, né? Atrair recursos financeiros, seja seu, seja de outros, por exemplo. Você vai chamar alguém para uma sociedade, ô meu, eu quero montar aqui um salão, um instituto de beleza, alguma coisa assim. Ah, tá bom, me fala um pouco. Aí você fala, não, vai ser um lugar sensacional, legal, tal, e precisa de 100 pau. 100 mil reais? Mas pra quê? Então, não, porque eu pensei em fazer um lugar bonito. Tá, entende? É muito raso. Você tem que chegar e olha, eu estudei, um ponto custa tanto, atende normalmente tantas pessoas por dia, gasta mais ou menos tanto por dia e tal, e pá, e aí são necessários 100 mil reais. Tal. É um outro tipo de conversa. Então, a partir do momento que você faz isso, você consegue ter gente que de repente vai investir no seu negócio. E aí que vem o item abaixo, transmitir credibilidade. E esse transmitir credibilidade não é só para quem você quer atrair, é para você mesmo e para os seus colaboradores. Vamos dizer que você está estudando o negócio e pensando quais vão ser as próximas etapas, né? E você precisa transmitir para você mesmo uma credibilidade. Você acreditar que aquele negócio é possível. E aí você vai batalhar com força naquilo. Agora, se você faz um estudo, fala, vamos fazer isso, mas não bota uma fé, né? Todo dia quando você acordar de manhã para fazer o negócio, trabalhar naquilo, você vai, mas vai com aquela força de vontade, porque você não está crendo. Né? Agora, se você tem um plano de negócio, você enxerga, você vê que aquilo putz, tem grande chance de dar certo, que legal e tal. Você acorda de manhã sabendo o que você tem que fazer. Pô, tem que fazer isso, o objetivo é esse. Eu vi que a curto, médio e longo prazo é esse o caminho e pão, e eu vou me dar bem. Né? É lógico, tem as correções, como eu sempre falo, né? Muda o cenário, mudam as condições, mas você se sente estimulado. Isso vale também para os seus colaboradores. Né? A partir do momento que você chega e fala, olha, a gente, quanto empresa, a gente quer estar daqui X anos em tal patamar. Né? E para isso a gente precisa, nesse período, a gente pensou em fazer isso, né? De uma forma bem simples, mas então no final desse primeiro ano a gente já está em tal lugar. E para isso a gente precisa, nesse bimestre, conquistar tal coisa, no bimestre seguinte tal, fechando o semestre tal, no segundo semestre tal. Né? Ou seja, isso faz com que os colaboradores enxerguem qual é o valor do trabalho deles. Né? E aí a gente entra no último item ali, ó, desenvolver a equipe de gestão. Né? O plano de negócios, você consegue entender qual que é o negócio, consegue estruturar, entender quais são as etapas, então você consegue entender o que é preciso em cada uma dessas etapas. Então você, além de estimular as pessoas que estão lá dentro, você consegue entender quem são as pessoas necessárias e dar valor ao trabalho dessas pessoas. E aí a gente entra em linha com o que estava lá atrás, naquele slide dos mitos, quando dizia, o empreendedor quer tudo para si só. Né? Aqui que você vê que não. Né? Que não é assim. Que o empreendedor enxerga e ele fala, não, eu tenho que
olha, essa pessoa vai ser importante porque essa é a estratégia que eu delimitei e essa pessoa manja muito disso, ela entende muito daquilo e para mim vai ser essencial. Então, olha, eu vou pagar um bom salário para essa pessoa, eu vou dar uma boa condição para ela porque para o que eu estou pensando em fazer, a pessoa A, B, C, D, ou grupo de pessoas, ou os seguintes departamentos, elas são imprescindíveis, são importantíssimas. E elas eu vou tratar assim, ó, pão de ló, como se falava antigamente, né? Vou tratar muito bem, né? Porque eu quero que seja top essa galera, eu vou contratar quem é bom, vou pagar bem e eu vou poder exigir resultados e eu sei que vou ter gente que vai me trazer resultado no que é importante para mim. Bom, gente, quanto a empreendedorismo e plano de negócios, né, era isso que eu tinha a dizer. Foi uma síntese, né? E acredito que vocês tenham compreendido bem. E como foi na aula passada, vai ser nessa aqui também, né? Terminando aqui o vídeo, fiquem aberto o chat de texto para vocês tirarem dúvidas, né? Na aula passada, eu fiquei integralmente, apesar de ter combinado que ia ficar só no final, né? Eu fiquei integralmente durante o período da aula. Né? Nesta semana, eu vou pegar e fazer aquele sistema que eu combinei com vocês. O tempo do vídeo eu desconto e fico, né, na sequência é, lá no chat. Então a gente está em 1h05 aqui de vídeo, né? Vamos dizer que tudo leva 1h10, por exemplo. Né? Então, se a aula começa às 9, até às 10h10 você terminou de assistir o vídeo. Então, a partir das 10h10 às 10h40 eu vou estar lá para tirar dúvidas. Tá joia? Mas assim como foi nessa semana que passou, né, se você tiver alguma dúvida extra, quiser mandar tal pelo sistema, algumas pessoas mandaram, eu respondi, não tem problema nenhum. A única coisa que eu vou pedir é, muita gente tirou dúvida conceitual, né? E o que eu costumo dizer? Olha, dúvida conceitual, a gente ajuda, né? Mas dúvida está mais relacionada a raciocínio, não a conceito. Mas eu ajudo, lógico, eu respondi. Só que você pode fazer algumas dúvidas, você vê que a pessoa podia pesquisar, podia correr atrás, dar uma analisada, dar uma pensada e aí mandar essa dúvida para mim. E não, a pessoa simplesmente mandou. Né? Vários foram assim, né? Então eu respeito e repito, respondo, né? Mas eu queria dúvidas relacionadas ao raciocínio. Tipo, você pesquisou o conceitual, se você for com dúvida no conceitual, tudo bem, né? Mas se você pelo menos correu um pouquinho atrás, tal, e fez seu raciocínio, aí olha só, suas dúvidas vão ser num nível mais alto. Olha, professor, poxa, eu vi isso, aquilo outro, cruzei e pensei no meu negócio nisso, tal. Então, é um outro nível de dúvida, mas respeito a dúvida conceitual. Tá joia? Faz parte também. Tá bom, meninas? Que Deus abençoe. Eu coloquei aqui novamente o slide aqui no final, repetindo do começo, né? Para lembrar, semana que vem é a Páscoa e depois a avaliação. Tá joia? Aí você está me perguntando assim, professor, como é que vai ser a prova? Né? Ainda não preparei. Tá? Então estudem direitinho. Não sei se eu vou colocar testes ou se vou colocar dissertativa. Se for dissertativa, de repente eu vou cruzar, pedir, colocar alguns temas, de repente pedir para você cruzar temas, fazer um texto sobre isso, né? Então vamos ver. Mas não tenha receio. Você prestou atenção nas aulas, você assistiu os vídeos, né? Você tem os slides e vai dar tudo certo. Tá joia? Que Deus abençoe a todos que tenham uma ótima Páscoa, né? Que Deus esteja na casa de todos vocês, independente da religião, se não quer chamar de Deus, que chame de energia maior, uma boa luz, uma boa energia, né, gente? E que a gente consiga ter serenidade e tranquilidade e que esse período que estamos passando aí, dessa pandemia, termine logo. Tá bem? Um grande abraço aqui. Um bom final de semana para todo mundo. Falou, galera. Tchau, tchau.